A palavra é Jesus Cristo. Celebramos neste domingo a solenidade da Epifania do Senhor. E a palavra grega Epifania, traduzida para a língua portuguesa, significa manifestação. Em Jesus, o seu Filho, Deus se manifesta. Há uma correlação entre algumas palavras que a pessoa mesma de Jesus sintetiza, condensa e irradia. Epifania, revelação, apocalipse, evangelho. Ao menos estas 4 palavras querem dizer sempre a mesma substância, a mesma coisa. Manifestação divina, comunicação de Deus em si, anúncio de algo que não pode ser ignorado. A Epifania sintetiza todo o ciclo do Natal, porque exibe para o mundo inteiro que Deus veio para ficar conosco. Emmanuel, o Deus conosco, é Jesus Cristo. Ele é a Epifania, a manifestação, o Apocalipse, a revelação, o Evangelho de Deus. Que nosso Senhor seja louvado hoje por toda a Igreja, por todo o mundo, pelo dom desta solenidade que celebramos com tanta alegria, tanta festa, e na cultura popular, os reis magos, em tantos lugares do Brasil, as festas de rezado, servem até para distribuir presentes para as crianças. Enfim, é uma bela festa conclusiva do tempo de Natal. Com a igreja toda, hoje rezamos: ó Deus, que hoje revelastes o vosso Filho unigênito às nações, guiando-as pela estrela. Concedei benigno a nós, que já vos conhecemos pela fé, sermos conduzidos à contemplação da vossa face no céu. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. A liturgia da palavra de hoje tem na primeira leitura o texto do livro do profeta Isaías, no capítulo 60, versículos de 1 a 6. O salmo será o 71, com 4 estrofes, intercalado entre elas o refrão: as nações de toda a terra hão de adorar-vos, ó Senhor. A segunda leitura está na carta de São Paulo aos Efésios, no capítulo 3, versículos 2 e 3 e 5 e 6. E o Evangelho será de Mateus, capítulo 2, versículos de 1 a 12. Desejamos a todos bom domingo, boa festa dos Reis Magos, boa festa da Epifania, da manifestação, da revelação do Senhor na face do seu Filho às nações, graças ao que o Evangelho chegou até nós nesta missão que se perfaz mundo afora a partir de Belém, a menor das cidades da Judéia, nem por isso menos importante. Foi de lá que o Senhor fez chegar ao mundo inteiro, logo no começo, o anúncio do Evangelho e o brilho daquela estrela guia que leva o mundo inteiro, as nações todas, a Jesus, para nele adorar o Senhor. Boa festa! Vamos ouvir o Evangelho da nossa salvação. Mateus, capítulo 2, versículos de 1 a 12. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Tendo nascido Jesus na cidade de Belém, na Judéia, no tempo do rei Herodes,
eis que alguns magos do Oriente chegaram a Jerusalém, perguntando: onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ao saber disso, o rei Herodes ficou perturbado, assim como toda a cidade de Jerusalém. Reunindo todos os sumos sacerdotes e os mestres da lei, perguntava-lhes onde o Messias deveria nascer. Eles responderam: em Belém, na Judéia, pois assim foi escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo algum és a menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti sairá um chefe, que vai ser o pastor de Israel, o meu povo. Então Herodes chamou em segredo os magos e procurou saber deles cuidadosamente quando a estrela tinha aparecido. Depois os enviou a Belém, dizendo: ide e procurai obter informações exatas sobre o menino. E quando o encontrardes, avisai-me, para que também eu vá adorá-lo. Depois que ouviram o rei, eles partiram. E a estrela que tinham visto no Oriente ia adiante deles, até parar sobre o lugar onde estava o menino. Ao verem de novo a estrela, os magos sentiram uma alegria muito grande. Quando entraram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Ajoelharam-se diante dele e o adoraram. Depois abriram seus cofres e lhe ofereceram presentes: ouro, incenso e mirra. Avisados em sonho, para não voltarem a Herodes, retornaram para sua terra, seguindo outro caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. É uma maravilha ouvir o Evangelho de Mateus. Mateus começa seu Evangelho referindo-se à Galileia das nações, a terra que leva ao mar, lá onde não há esperança e só há trevas, como um lugar onde Deus escolheu para fazer brilhar a sua luz. Uma epifania vai acontecer na Galileia das nações com a pessoa de Jesus, que evangeliza aquelas comunidades, as comunidades de Mateus. Quando Mateus escreve o seu evangelho, estas comunidades se lembram de Jerusalém apenas do que se ouviu dizer, porque já faz quase 10, 15 anos que Jerusalém foi reduzida a ruínas. A cidade não existe mais como era antes. O templo foi destruído, o sacerdócio foi eliminado, os sábados, a lei, tudo foi destruído pelo Império Romano. Então, lembram-se de Jerusalém como uma memória do passado, de glória que teve, mas as comunidades de Mateus estão agora acusadas porque se misturaram com este tal de Jesus Cristo e abandonaram o templo, e abandonaram os sacerdotes, abandonaram os sacrifícios, desprezaram os sábados, agora vivem de domingo, dies Domini, dia do Senhor. No lugar dos sacrifícios colocaram uma tal de Eucaristia e celebram nela o culto a Cristo Jesus, o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Eles se corromperam, entre aspas, e por isso são eles os culpados de ter vindo sobre Jerusalém toda esta desgraça e destruição. O general romano veio, sitiou a cidade, deixou tudo no chão, destruiu tudo e matou muitos. Matou os sacerdotes, destruiu o templo. Jerusalém foi reduzida a ruínas. Jerusalém não existe mais como cidade do grande rei. Era ali que morava Herodes.
Era lá que se manifestava o poderio do Império Romano em nossas terras. Agora está tudo arrasado. Ora, é a partir daí que as comunidades de Mateus contam o relato da Epifania de Jesus. Não de Belém, mas de Jerusalém. E é para lá que vão aqueles magos, que não são magos de magia, são sábios, pessoas que vêm do Oriente, farejam os sinais de Deus, olham para o céu, estão habituados a ler os sinais da natureza, sobretudo noturna. Quando tudo é escuro, as estrelas dão os caminhos dos acontecimentos climáticos, sísmicos e até também políticos e sociológicos e religiosos. Estes magos que não têm nome, mas que a tradição cristã achou por bem lhes dar nomes, Gaspar, Belchior, Baltazar, trazem uma multiétnica descendência que acessa ao Evangelho. As comunidades de Mateus contam isso e vão seguindo uma estrela. Esta estrela que brilhou para eles e que os atraiu do Oriente para o Ocidente, agora os fazem atravessar o mundo para vir aonde o rei deveria nascer. Que rei? Onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Esta pergunta que estes sábios trazem consigo. A estrela brilha até que eles vão a Jerusalém, porque era Jerusalém a cidade do grande rei. Mas, quando se aproximam de Jerusalém, a estrela se apaga, não brilha mais. No lugar da corrupção, da mentira, da perversão, do ódio, da opressão e da morte, não há lugar para o brilho da manifestação de Deus. Deus não está, não pode estar lá onde se pratica a mentira, a corrupção, o roubo, o engano. E os reis da terra que praticam isso, os governantes dos povos que vivem de mentira, de roubos, de desvios de verbas, não têm a luz de Deus. Precisam inclusive iluminar-se todos com mídias fugazes, que não iluminam ninguém, antes expõem ainda mais a patifaria deles, a sujeira deles, a nódoa deles, que envergonha os pobres, que envergonha a Deus. Mas esta procura, esta peregrinação de esperança tem esses percalços pelo caminho. Vão perguntar a Herodes, e Herodes e a cidade toda ficam perturbados. Herodes era o ícone da sujeira política de Israel, o ícone do que não presta no seu nível máximo. Herodes então fica abalado, atormentado por dentro. Mas que rei? O rei aqui sou eu. Que rei é esse que quer usurpar o meu lugar? Os poderosos ficam logo abalados pelos pequenos. Interessante isso. Eles não gostam dos pobres. Eles não gostam, senão para fazê-los capacho seu, para votar, para reelegê-los, para mantê-los no poder e na roubalheira. É assim o tempo todo. Então, Herodes monta um estratagema. Vai consultar para ver onde é que um tal rei iria nascer. E os sacerdotes, que são capachos, estes pastores falsos que vivem lambendo os pés dos governantes, oferecem inclusive a profecia de Miqueias, que disse: "E tu, Belém, terra de Judá, não és a menor, porque de ti vai sair um chefe, que vai ser o rei de Israel." Então, com esta informação dos bajuladores, pastores da época, Herodes monta um estratagema, manda os sábios irem a Belém para trazer informações precisas de quando encontrassem o menino, para que ele também fosse adorá-lo. Os magos então se afastam de Jerusalém e a estrela volta a brilhar, porque só brilha quando a procura é limpa,
e não suja, e não é mais do palácio, é do caminho, é da peregrinação, e encontram Jesus em Belém, ladeado por sua mãe e seu pai, ele envolto em faixas. Abrem seus cofres e oferecem o que trazem: ouro, incenso e mirra, que correspondem, estes presentes, àquilo que verdadeiramente Jesus é. O ouro, a realeza de quem vai dar a vida, não tirar os bens que dão vida ao povo. A vida de Jesus é áurea, porque ele dá o que ele é, o ouro de Deus. Jesus é o ouro de Deus, o rei que dá a vida, não arranca a vida das pessoas ou maltrata a vida delas. Oferecem a este menino, e não a um rei com poderes, a um menino envolto em faixas, pobre, incenso. Ele é Deus, a Deus o incenso. Ele não se faz de um Deus falso, ele é o Deus justo e verdadeiro, somente a quem se deve oferecer o incenso. Estes governantes insensados, procurados, esquisitos, nojentos, são asquerosos. Eles se acham deuses, mas deuses não são. Verão a ruína. O incenso somente a Jesus Cristo. E por fim oferece mirra. A mirra era uma substância natural para embalsamar os corpos. Este menino é Deus e homem, vai dar a sua vida, é verdadeiramente humano, e sua vida será oferecida em sacrifício no altar da cruz, e seu corpo será embalsamado com 30 quilos de mirras e aloés que José de Arimateia vai trazer quando ele for assassinado por estes governantes péssimos, pérfidos, que serão julgados pelo próprio Deus. É aí então que eles se ajoelham diante da mãe e do menino para adorá-lo, fazem a entrega de seus presentes, porque a estrela parou exatamente ali em cima. Depois, avisados em sonho que não voltem a Herodes, eles voltam para a sua terra por outro caminho. Caminho foi a palavra distintiva dos seguidores de Jesus nos primeiros tempos da Igreja Católica. E é agora o caminho que estes magos tomam para dar novo sentido à sua vida e daí espalhar, epifanizar aquilo que viram e ouviram. Eles levam ao mundo e trazem até nós, pelo multiétnico progresso do Evangelho, a salvação que vem de Deus. E todas as nações, um dia, irão encontrar Jesus para adorá-lo, como nós rezamos com o salmista no Salmo 71, na missa de hoje. Que maravilha! Senhor, mostra-nos tua face, isto nos basta. Senhor, recebe a nossa adoração, recebe nosso dízimo e nossos pequenos presentes. Recebe-nos, Senhor, como o presente que temos para te dar. Sê tu mesmo o nosso ouro, e teu incenso sejamos nós que subimos a ti, para que, na mirra da tua graça que envolve o nosso corpo, ele seja glorificado e purificado, para que se torne algo de bom odor de Cristo, que tu mereces. Boa festa da Epifania para todos, louvado seja Cristo. Rezemos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Abençoe-lhe o Deus Todo-Poderoso, que é Pai, e Filho e Espírito Santo. Amém.